o Afonso Reis Cabral, que vem apresentar o seu livro O Meu Irmão, um livro de que já todos ouvimos falar. O Afonso Reis Cabral venceu com ele o Prémio Leia. O facto de ter 24 anos de idade e a maturidade que o livro representa tem sido muito salientado, e há sem dúvida entre os leitores uma grande curiosidade para um escritor que chega e que começa com a força com que o Afonso Reis Cabral começou na literatura portuguesa. Ele é formado em estudos portugueses e lusófonos e neste momento trabalha também numa editora, e de maneira que o mundo dos livros acaba por ser o mundo da sua vida. Mas vamos ouvi-lo falar um bocado da experiência de elaboração desta obra e depois ouvi-lo ler, havendo sempre espaço para depois um encontro com os leitores, os autógrafos, aquilo que normalmente faz também parte do encontro do escritor com o seu público. Muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer ao Pato Florentino Mendonça pelo convite e à livraria, com certeza. E para mim, ainda por cima, eu acho que é bastante especial estar aqui, porque parte do livro e alguns capítulos foram escritos cá na biblioteca da Católica, que o Diogo Braz Barbosa é testemunha, porque eu entrava no gabinete dele, que é sempre um ambiente bastante culto, também, por influência, já na osmose. E portanto, ele é testemunha que realmente parte do livro foi escrito cá. Eu tenho 3 ou 4 sítios em que ia escrevendo, em casa pouco, porque não sei porquê, mas a minha casa não dava para fazer grande escrita, mas ia escrevendo mais em cafés, em livrarias, enfim. Um bocado no percurso do dia-a-dia, porque eu, nos 3 anos que escrevi o livro, estava a estudar primeiro, depois a trabalhar, e no fundo ocupava todo o tempo que podia, quando não estava a ocupá-lo a tentar pagar a renda, como é lógico, a escrever. E um dos locais realmente foi este. Eu vinha para cá muitas vezes de manhã, e portanto é muito bom para mim estar cá e agradeço muito o convite. Sobre o livro em si, eu acho que da parte de um autor é sempre um bocadinho difícil e um bocadinho ingrato, eu tenho dito isto, pelo menos é a minha posição, falar sobre um livro, quer dizer, porque realmente foram 3 anos de escrita e o que havia para dizer está ali, não é? No entanto, tenho respondido a uma série de perguntas. Uma delas, eu acho que também seria uma boa oportunidade, para tentar desmistificar um bocadinho algumas expectativas. Pelo seguinte, falou-se inicialmente que seria um livro baseado, enfim, factos reais, o que seja. Bem, eu de facto tenho um irmão nestas circunstâncias, mas isso foi simplesmente uma base e uma maneira de conseguir ter o conhecimento de uma realidade para escrever uma ficção. E eu tenho reparado que algumas pessoas leem à espera de encontrar um testemunho de vida. E isto de facto não acontece, porque se a minha vida, se o meu testemunho fosse este, eu estava feito ao bife e devia ter, eu não sei, talvez a polícia judiciária à porta ou qualquer coisa assim. Portanto, é preciso realmente ir com a expectativa de encontrar simplesmente um romance, enfim, uma história ficcional. E aliás, eu comecei, de alguma maneira, a primeira vez que se falou deste livro foi em 2004, em que, pegando agora também no que eu acabei de dizer, em que eu estava com os meus pais em Vila Real de Santo António, passava férias de verão, e sempre a chateá-los com esta ideia de escrever um livro. Eu, na altura, escrevia poesia, e daí a um ano, portanto em 2005, publiquei um livro de poesia, mas realmente a minha ideia sempre foi ter um romance, escrever prosa. E o meu pai dizia, mas então tens de escrever sobre alguma coisa que conheças, que domines. Porquê é que não escreves sobre o teu irmão? A partir daí a ideia ficou um bocadinho latente.
em 2011 comecei a escrever, sem sequer me lembrar de maneira nenhuma deste episódio. Não. Só depois, ao folhear uns cadernos, em que eu na altura tinha vários cadernos em que punha apontamentos, poemas, enfim, o que aparecesse, em que vi uma frase, justamente de julho de 2004, com essa intenção: vou escrever um livro chamado O Meu Irmão. E daí o título foi dado em 2004, de alguma maneira. Claro que depois, com a escrita em si, a partir de 2011, evoluiu muito mais do que aquela ideia inicial sugerida pelo meu pai sobre escrever sobre o teu irmão. Porque realmente o Miguel é outra entidade, tal como o narrador. Um grande desafio do livro foi tentar ao máximo dissociar o narrador de mim, do autor, porque de outra maneira ia justamente ser um testemunho, alguma coisa que não teria muito interesse de ler, até porque de facto a vivência que eu tenho é boa, é simples, não tem nada que se diga, e isso não dava um romance. Não é, quer dizer, eu acho que histórias boas, as histórias simples, em princípio não dão romance. Ou então eu não tenho capacidade suficiente para fazer disso um romance. E portanto fui pelo caminho mais fácil, digamos, que foi tentar construir um narrador na primeira pessoa, embora de início o narrador fosse na terceira pessoa, durante os primeiros capítulos. Eu depois achei que não funcionava, porque não ia conseguir agarrar assim na história. O narrador na terceira pessoa não estava a envolver, não se envolvia na história, era demasiado neutro para mim. E aliás, eu não sei se será uma certa tendência da ficção contemporânea de escrever na primeira pessoa. Tenho que reparar que pelo menos há muitos livros na primeira pessoa, e de facto era uma maneira de agarrar na história. E aqui o desafio foi então construir, mais do que a personalidade, se é que em literatura se pode falar exatamente disso, mas enfim, mais do que a figura do irmão deficiente, que é o Miguel, foi construir o narrador. Porque tinha que o dissociar do autor e tinha que fazer com que a voz dele fosse uma voz desagradável. E eu realmente, agora a reler algumas partes, apetece-me reagir contra o narrador, porque às vezes saem umas tiradas bastante desagradáveis e difíceis de digerir, mas que são inerentes a ele e que são necessariamente consequência da história em si. Porque penso que a história não é revelada até ao fim, ou pelo menos eu tentei que isso não acontecesse, e quando se chega ao fim, então se percebe o porquê desta figura desagradável, agressiva, e no entanto um bocado desesperada, talvez, do narrador. Isto enfim, é a minha perspectiva sobre o narrador. Já me têm dito, nomeadamente o revisor, que ele não é assim tão mau. Porque não é assim tão mau, porque, enfim, não sei se está à procura de amor, se que é, mas talvez não seja assim tão mau como tu julgas. Bem, pelo menos tentei que fosse. E, portanto, esse foi um dos grandes desafios. Nos 3 anos que escrevi o livro, inicialmente a dificuldade foi arrancar a série. No primeiro ano tive, pronto, como disse, comecei na terceira pessoa, depois passei para a primeira e, entretanto, a história evoluía um bocado fora do meu controle e sem perceber, até mais ou menos a meio do livro, sem perceber o que é que ia dar. Sabia que havia um estado de coisas, que havia uma terriola do norte de Portugal, em que quase não tinha habitantes, praticamente, e que estavam lá os 2 irmãos, e que havia qualquer coisa entre eles. E até meio, essa qualquer coisa não estava de maneira nenhuma definida, só a partir daí é que a história evoluiu para depois o seu fim.
mas sobretudo havia esse estado de coisas. E teria que haver então um desenlace que justificasse esse estado de coisas. Agora, eu digo isto sem querer demasiadamente apontar para o desenlace, porque, enfim, o romance, todos os romances, aliás, valem mais do que propriamente uma descoberta do fim, não é? Não é, penso eu, pelo menos quando leio, não estou à procura de ficar satisfeito com um fim que me explique tudo, e não é isso. Mas, de facto, nós começamos por ler, ou pelo menos eu comecei por escrever, um estado de coisas que não está explicado, e de facto só com a leitura total é que se explica. Entretanto, como isto da escrita realmente foge um bocado ao controle, o romance foi ganhando novas personagens, e de facto não foi só uma aventura escrevê-lo, mas foi uma luta também. Eu acho que não sei se será sempre uma luta, eu acho que uma luta não só comigo, mas com a escrita, com as circunstâncias, e também, claro, com algum pudor que podia haver em escrever certos episódios, e portanto a escrita do livro também foi um bocadinho tentar combater esse pudor que eu sentiria naturalmente como pessoa e com a minha personalidade, mas que o narrador não podia sentir. Daí talvez aquela particularidade dos incisos. O nome não é meu, lá está, o revisor foi ele que deu o nome, que aqueles textos à partes em letra mais pequena surgiram completamente em uma forma casual, não pretendi pôr ali qualquer coisa que fosse mais nova ou menos nova, em princípio não tenho essa preocupação, mas era um momento da narrativa e da voz do narrador em que ele é talvez um bocado ainda mais honesto do que é em Corpo Maior, e por isso ali diz as coisas mais chatas talvez, e faz a confissão mais genuína. Dito isto, a história em si central, e sem querer traduzir, sem querer parafrasear, nem nada que se pareça, a história central é entre os dois irmãos, mas é talvez, e um dos objetivos foi esse, embora lá está a escrita fuja muito ao controle, foi dentro de uma circunstância simples e normal, que é a relação de qualquer irmão, enfim, de irmãos, em teoria simples e normal, embora seja sempre uma relação talvez difícil, porque há igualdade e tem que se encontrar um equilíbrio entre essas igualdades dos irmãos. Tentar então ter uma característica que fugisse ao que seria de esperar, e essa característica foi a deficiência. E mais do que isso, é a perspectiva do narrador sobre um irmão que é deficiente, e que por isso mesmo, na perspectiva do narrador, ganhou o céu à nascença. E isso incomoda-o, e isso faz com que ele não aceite totalmente o irmão, porque justamente pela inveja. Porque ele de facto tem inveja do irmão, que não precisa de fazer nada para conquistar não só o céu como a vida, porque as circunstâncias e a deficiência fez com que ele nascesse paradoxalmente perfeito para conquistar a vida e sobretudo conquistar o céu. Não precisa de fazer nada para conquistar o paraíso, no fundo. E portanto, o narrador, que precisa de trabalhar para isso, que precisa de conquistar não só a vida como o céu, pelo menos acho que ainda é um dos objetivos do narrador é esse, embora não sei se trabalhou muito para isso. Então vê-se acossado pela diferença que tem em relação ao irmão, e daí nasce inveja e nascem algumas circunstâncias que os põem em oposição. Isto, enfim, é uma perspectiva do autor, vale o que vale, até porque depois de ele estar publicado há aqui vários, e cada um pode dar uma leitura diferente, não é? Cada leitor
e é perfeitamente legítimo. Eu já tenho tido agora essa experiência pela primeira vez de vários leitores e de várias perspectivas diferentes, desde uns que dizem que apetece, que querem, recebi ontem um e-mail a dizer que lhe apetecia bater numa pessoa, a dizer que queria bater no narrador. Eu não sei se implicitamente ou se de alguma maneira estava a dizer que queria bater no autor. Eu espero que não. Mas quer dizer, e até outras perspectivas, portanto, esta ideia e estas ideias, aliás, foram as que regeram o livro, pelo menos na minha perspectiva, mas ele é aberto a muito mais do que isso. E até pode estar, esta minha ideia pode estar totalmente posta mal na prática. Mas de facto foi esta a gênese do romance.